Ele foi morar numa vila onde ninguém o conhecia, fingindo ser pobre, e descobriu algo que nenhuma fortuna pode comprar. Você consegue imaginar ser tão rico que não sabe mais quem te ama de verdade e quem ama apenas o que você tem. Isso aconteceu no interior da Paraíba, em março de 1934, numa vila chamada São Miguel das Pedras. Se você está assistindo essa história, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo, a cidade e o estado. Eu adoro saber de onde vocês são e sempre leio os comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova de superação e amor verdadeiro aqui no Contos de Antigamente. Rafael Tavares tinha 46 anos quando decidiu que não suportava mais. Não suportava mais os olhares calculistas das viúvas na igreja. Não aguentava mais as visitas interessadas das famílias com filhas solteiras, não. Conseguia mais fingir que não percebia o brilho de ganância nos olhos de quem se aproximava dele. Fazia 2 anos que Clarice tinha partido, levada por uma febre que nem o melhor médico de Campina Grande conseguiu curar. 2 anos de luto silencioso, de noites em claro, olhando para o lado vazio da cama de manhãs, acordando e esquecendo por um segundo que ela não estava mais ali. A fazenda principal de Rafael ficava a 3 léguas de Campina Grande, terra boa de algodão que seu pai tinha comprado e que ele transformou em império. 3 fazendas ao todo, 200 trabalhadores, casas de beneficiamento, contrato com exportadores do Recife. O sobrenome Tavares era conhecido em todo o sertão paraibano, e esse era exatamente o problema. Rafael estava sentado na varanda da Casagre numa tarde de março, quando o Dr. Tomás Ribeiro chegou cavalgando pelo caminho de terra. Os dois eram amigos desde meninos, quando estudavam juntos no Colégio dos Padres em Campina Grande. Tomás tinha se tornado médico, homem de ciência e fé equilibradas, enquanto Rafael seguira os passos do pai nas lavouras, mas a amizade tinha resistido aos anos e às distâncias. Tomás amarrou o cavalo no mourão e subiu os degraus da varanda com aquele jeito decidido que Rafael conhecia bem. Significava que o amigo tinha vindo com propósito, não apenas para visita social. Sentaram-se nas cadeiras de balanço que Clarice tinha mandado fazer em Recife. Madeira de sucupira que ranger suave no silêncio da tarde. Rafael serviu cachaça de umburana em 2 copos pequenos. Tomás aceitou e bebeu devagar, olhos estudando o rosto do amigo. Você está ficando velho antes do tempo, disse o médico sem rodeios. Clarice não ia querer te ver assim, Rafael, transformado em fantasma da própria vida. Rafael não respondeu de imediato. Olhou para os campos de algodão, que se estendiam até onde a vista alcançava, branco sob o sol forte de março. O vento trazia cheiro de terra seca, e aquele perfume adocicado das flores que anunciavam a colheita próxima. Tomás continuou falando: você tem 46 anos, não 80. Tem saúde, tem posses, tem uma vida inteira pela frente. Clarice te amou, mas ela se foi. E você honra a memória dela vivendo ou morrendo devagar. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Rafael bebeu o resto da cachaça e sentiu o líquido queimar, descendo pela garganta. Eu já tentei, Tomás, respondeu com voz cansada. Você não vê? Desde que o luto acabou, é um desfile. Viúva Madalena aparece aqui todo domingo com bolo. A filha do coronel Augusto me encontra por acaso toda vez que vou à cidade. Dona Francisca já sugeriu que eu precisava de uma mulher para cuidar da casa, todas com sorrisos bonitos e olhos calculando quanto eu valho. Tomás assentiu devagar. Então encontre uma que não saiba quanto você vale. Sugeriu como quem oferece solução simples para problema complexo. Rafael olhou para o amigo pensando que a cachaça tinha subido a cabeça dele. O médico se inclinou para a frente na cadeira. Tô falando sério, Rafael. Você quer saber se alguém te ama de verdade? Tire de você o que atrai as interesseiras. Tire o nome, tire a fortuna aparente, tire tudo. Veja quem se aproxima quando você não tem nada a oferecer além de quem você é. A ideia era absurda, era arriscada, era exatamente o tipo de plano louco que fazia sentido desesperado para um homem cansado de ser caçado por seu sobrenome. Rafael passou os dias seguintes pensando nisso. Pensou enquanto supervisionava a colheita, pensou enquanto revisava os livros de contabilidade, pensou durante as refeições solitárias na mesa grande demais para um homem só. 2 semanas depois, Rafael chamou seu advogado. O homem veio de Campina Grande com pasta de couro cheia de documentos. Rafael explicou o que queria. Precisava de uma identidade simples, crível, documentada, não estava fugindo da lei, nem planejando fraude. Apenas queria viver alguns meses como homem comum em vila, onde ninguém o conhecesse. O advogado
Acostumado às excentricidades dos ricos, preparou os papéis. Rafael Costa, viúvo, proprietário de pequeno sítio de 5 alqueires. Documentos registrados em cartório de comarca distante. Rafael escolheu São Miguel das Pedras, porque era pequena demais para ter chegado o seu nome, mas grande o suficiente para ter comércio e igreja. Ficava a 2 jornadas de cavalo de suas terras na divisa com o Cariri. Mandou Tomás ir na frente sondar. O médico voltou com informações. Vila de 300 almas, igreja de pedra no centro, mercado aos sábados, 3 vendas, uma pensão, escola primária. Gente simples, lavradores, vaqueiros, artesãos. E sim, havia mulheres solteiras e viúvas. Rafael preparou-se como ator preparando o papel. Separou roupas simples, camisas de algodão remendadas, calças desbotadas, chapéu de couro velho. Deixou a barba crescer alguns dias, ensaiou falar sem os modos polidos que a educação nos padres tinha gravado nele. Precisava parecer homem que trabalhou duro a vida inteira e tinha pouco para mostrar por isso. Numa manhã de abril, Rafael saiu de sua fazenda dizendo ao capataz que viajaria por uns meses resolvendo negócios. Levou apenas um cavalo, uma trouxa de roupas e dinheiro suficiente para alguns meses de vida modesta. Tomás cavalgou com ele até a metade do caminho. Depois se despediu com um abraço apertado. Tome cuidado com o que procura, amigo, disse o médico. Às vezes encontramos mais do que esperávamos. Rafael chegou a São Miguel das Pedras numa tarde de solo implacável. A vila era exatamente como Tomás tinha descrito. Casa simples de taipa e telha, ruas de terra batida, igreja branca dominando a praça central. Crianças corriam descalças perseguindo galinhas. Homens conversavam na sombra das árvores. Mulheres lavavam roupa no riacho que cortava a vila pelo lado oeste. A pensão de Dona Eulália ficava numa esquina próxima à igreja. Era casa de 2 andares, pintura amarela descascando nas paredes, varanda com cadeiras gastas. Rafael bateu na porta e foi recebido por mulher de uns 60 anos, Mara como vara de marmelo. Olhos pequenos e curiosos que o avaliaram da cabeça aos pés em 3 segundos. Dona Eulália perguntou o que ele queria. Rafael explicou que procurava quarto para alugar por alguns meses, que era viúvo e tinha comprado pequeno sítio nas redondezas, que precisava de lugar para ficar, enquanto arrumava a terra. A mulher assentiu, calculou o preço em voz alta, valores que para Rafael eram ridiculamente baixos, mas que para Rafael Costa eram significativos. Ele regateou um pouco porque homem pobre sempre regateia. Fecharam o acordo. O quarto era pequeno, cama de ferro, colchão de palha, mesa com bacia para lavar o rosto, um banquinho, janela dava para a rua, cortina de chita desbotada. Rafael colocou sua trouxa no chão e sentou na cama. As molas gemeram. O colchão era duro. Não havia espelho, não havia armário, não havia nada além do essencial para dormir e acordar. Era perfeito. Nos dias seguintes, Rafael estabeleceu sua presença na vila. Acordava cedo, tomava café na cozinha da pensão, junto com os outros hóspedes, um mascate e um vendedor de tecidos. Conversava pouco, ouvia muito, ia ao mercado comprar mantimentos simples. Sentava na praça observando o movimento. Frequentava a missa de domingo. As mulheres de São Miguel das Pedras começaram a notar o viúvo novo na vila. Dona Eulália, fofoqueira de carteirinha, espalhou as informações básicas. Viúvo, 40 e tantos anos, proprietário de ciozinho pequeno, sozinho no mundo. As candidatas começaram a circular. Primeiro foi Dona Justina, viúva de 50 anos, dona de uma venda. Aproximou-se de Rafael na saída da igreja com um sorriso estudado. Comentou sobre o sermão do padre, perguntou se ele estava gostando da vila, ofereceu descontos em sua venda. Rafael foi educado. No dia seguinte foi comprar na venda dela. Dona Justina atendeu com interesse renovado até perguntar sobre o tal sítio. Rafael descreveu com detalhes convincentes. 5 alqueires de terra cansada, casa de taipa precisando reforma, sem gado, além de 3 cabras. A mulher perdeu o brilho no olhar, como vela apagando. Comentou com frieza repentina. É pouca terra. Rafael concordou. É o que eu consegui juntar em 40 anos de trabalho, disse com humildade sincera. O interesse de Dona Justina evaporou como água no sol do meio-dia. Depois veio Lucinda, moça solteira de 35 anos, filha do ferreiro. Moça bonita de rosto, mas azeda de gênio, porque todos os pretendentes tinham escolhido outras. Ela flertou com Rafael na praça, conversas casuais que ela direcionava sempre para perguntas sobre posses e planos. Rafael mantinha as respostas modestas. Terra pequena,
colheita incerta, vida simples. Lucinda durou 3 conversas antes de arranjar desculpas para evitar o viúvo pobre. Uma a uma, as mulheres disponíveis de São Miguel das Pedras se aproximaram e se afastaram. O padrão era sempre o mesmo. Interesse inicial, perguntas disfarçadas sobre situação financeira, decepção mal disfarçada, distanciamento educado. Rafael observava tudo com mistura de tristeza e confirmação. O teste estava funcionando. As mulheres não eram diferentes aqui. Pobreza espantava pretendentes tão eficazmente quanto riqueza os atraía. Rafael começou a pensar que Tomás estava errado. Talvez não existisse mulher que amasse homem pelo que ele era quando o que ele tinha era tão pouco. Talvez o mundo funcionasse apenas em cálculos e conveniências. A solidão que ele sentia era do tipo que dói no peito, peso físico de decepção acumulada. Foi numa tarde de maio, 2 meses depois de sua chegada, que Rafael rasgou a manga da camisa numa cerca de arame. O tecido velho não resistiu e abriu o rasgo feio do ombro ao cotovelo. Rafael precisava consertar, mas não sabia costurar. Perguntou a dona Eulália se conhecia costureira na vila. A mulher pensou um momento e respondeu que tinha Mariana, mas com tom que deixava claro que ela tinha ressalvas. Mariana Fonseca, continuou dona Eulália, mora naquela casinha depois da curva da estrada, saindo da vila. Costura bem, isso ela costura, mas é meio esquisita, não se mistura com ninguém. Rafael perguntou por quê. Dona Eulia baixou a voz como quem compartilha segredo sujo. Ela tem uma maca no rosto e explicou. Nasceu assim, feio de ver. Por isso nunca casou. Já teve uns pretendentes quando nova, mas todos desistiram quando viram que os filhos podiam nascer marcados também. Hoje ela vive sozinha, ganha a vida costurando. Gente estranha, mas trabalho bom. Rafael sentiu incômodo com o tom de Dona Eulália, mas precisava da camisa consertada. No dia seguinte, caminhou até a casinha que a mulher tinha descrito. Ficava realmente afastada. Pequena construção de taipa, bem cuidada, jardim com flores resistentes à seca, varanda com cadeira de balanço. Havia ordem e cuidado ali, sensação de que alguém transformava pouco em suficiente. Rafael bateu na porta. Voz feminina de dentro perguntou quem era. Ele explicou que vinha buscar a costureira que Dona Eulália tinha indicado. A porta abriu devagar. Mariana Fonseca tinha 38 anos, mas aparentava menos. Cabelos castanhos, presos em coque simples, mãos delicadas. Postura ereta de quem não se curvou apesar dos golpes da vida. E sim, havia marca de nascença cobrindo parte da bochecha esquerda e subindo até a têmpora. Mancha escura, que contrastava com a pele clara. Mas o que Rafael notou primeiro foram os olhos castanhos, inteligentes, guardados atrás de cautela, que vinha de anos sendo julgada pelo que não podia controlar. Rafael tirou o chapéu por educação e explicou que tinha camisa rasgada precisando conserto. Mariana avaliou o rasgo com o olhar profissional e disse que podia fazer. Ele perguntou o preço. Ela respondeu. Valor justo. Rafael aceitou sem barganhar. Mariana pareceu surpresa com isso, como se esperasse que ele tentasse pagar menos. Volta amanhã no fim da tarde, instruiu com voz firme, mas não indelicada. Rafael voltou. A camisa estava impecavelmente costurada. Pontos tão pequenos e precisos que mal se via o remendo. Ele comentou sobre a qualidade do trabalho. Mariana aceitou o elogio com aceno leve de cabeça, sem falsa modéstia, mas sem arrogância. Rafael pagou e perguntou se ela podia fazer camisa nova também, que a dele estava ficando velha demais até para remendar. Mariana concordou. Precisaria tirar medidas. Foi ali, na varanda daquela casa pequena, com Mariana medindo seus ombros e braços, com fita métrica gasta, que Rafael sentiu algo que não sentia desde que Clarice morrera. Não foi atração imediata, nem paixão repentina. Foi reconhecimento, como se parte dele identificasse parte dela. Solidão reconhecendo solidão, rejeição entendendo rejeição. Mariana trabalhava em silêncio concentrado, anotando medidas num pedaço de papel. Rafael observou suas mãos. Mãos que criavam beleza, apesar de o mundo ter lhe negado essa palavra. Ela ergueu os olhos e pegou ele, olhando. Houve um momento de tensão, aquela fração de segundo onde ela esperava ver o que sempre via. Pena, desconforto, rejeição disfarçada de educação. Mas Rafael apenas sorriu, sorriso pequeno e verdadeiro, e perguntou se ela tinha ter sido bom para recomendar. Mariana hesitou, surpresa desarmando sua guarda por instante. Então respondeu que tinha linho português que o Mascate tinha trazido mês passado, era um pouco mais caro, mas durava anos. Rafael disse que confiava no julgamento dela e que podia escolher o que achasse melhor. Algo mudou no rosto de Mariana.
Não foi sorriso, mas o endurecimento na expressão suavizou. Ela disse que a camisa ficaria pronta em uma semana. Rafael agradeceu e foi embora caminhando pela estrada de terra, sentindo o sol da tarde nas costas, e pensando que talvez Tomás estivesse certo. Talvez ainda houvesse surpresas escondidas onde menos se esperava. Rafael voltou à casa de Mariana uma semana depois, pontualmente no fim da tarde como ela tinha pedido. O sol de maio pintava o céu de laranja e rosa, aquelas cores que o sertão sabe fazer melhor que qualquer outro lugar do mundo. Ele bateu na porta e Mariana a atendeu, segurando a camisa pronta dobrada com cuidado. Rafael desdobrou a peça e examinou o trabalho. A costura era perfeita, pontos regulares e firmes, acabamento que faria inveja às costureiras da cidade grande. O tecido de linho português tinha cor de areia clara e caía bem nas mãos. Ele vestiu ali mesmo na varanda por cima da camisa velha que usava. Mariana observou com um olhar crítico de artesã, avaliando a própria obra. A camisa assentou nos ombros dele como se tivesse nascido ali. Ficou perfeita, disse Rafael com sinceridade genuína. Mariana aceitou o elogio com aquele aceno leve de cabeça novamente, mas dessa vez havia sombra de satisfação nos olhos dela. Ela cobrou o combinado. Rafael pagou e hesitou antes de ir embora. Você faz esse trabalho há muito tempo? Perguntou tentando estender a conversa. Mariana respondeu que desde os 15 anos, quando a mãe tinha ensinado quase 23 anos. Costurando para a vila e redondezas, Rafael comentou que talento assim merecia ser mais conhecido. Mariana deixou escapar meio sorriso amargo. Talento não adianta muito, quando as pessoas não querem entrar na sua casa. Respondeu com voz que não tinha autopiedade, apenas constatação de fato. Rafael sentiu aperto no peito. Perguntou se podia sentar um pouco na varanda, que o caminho de volta era longo e o sol ainda estava forte. Mariana hesitou, surpresa com o pedido, mas concordou. Sentaram-se nas duas cadeiras de balanço que Mariana tinha ali. Eram cadeiras simples, madeira de angicta pelo tempo e pelo uso, mas confortáveis. O silêncio entre eles não era desconfortável. Rafael olhou para o jardim dela. Notou como as flores estavam bem cuidadas apesar da seca. Comentou sobre isso. Mariana explicou que regava de manhã cedo e no fim da tarde, usando a água do pequeno açude nos fundos. Flores eram sua única vaidade, confessou. Gostava de ver cores vivas num mundo que insistia em ser marrom e cinza. A conversa fluiu devagar como água encontrando caminho entre pedras. Rafael perguntou sobre a vila, sobre as pessoas, sobre como era viver ali. Mariana respondia com inteligência afiada e observações precisas sobre a natureza humana. Ela conhecia todo mundo, ouvia todas as fofocas através das mulheres, que vinham encomendar costuras, mas se mantinha fora dos círculos sociais. Era observador invisível da própria comunidade. Rafael compartilhou um pouco sobre si. Ou melhor, sobre Rafael Costa. Falou sobre a vivez, sobre como era estranho acordar sozinho depois de anos dividindo a vida com alguém. Mariana escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela disse que entendia a solidão. Não a solidão de perder alguém que se teve. De volta para a vila com a camisa nova e pensamento confuso. Havia algo em Mariana que o atraía de forma que não conseguia nomear completamente. Não era apenas a solidão espelhada, era a dignidade dela. A forma como ela não se desculpava por existir. Não tentava esconder a marca no rosto, nem agia como se precisasse compensar algo. Ela era simplesmente quem era, sem máscaras e sem jogos. Nos dias seguintes, Rafael arrumou desculpas para voltar. Primeiro foi botão que arrancou da calça, depois foi bainarra que descosturou. Mariana consertava tudo com eficiência profissional, mas começou a olhar para ele com curiosidade. Você é muito descuidado com suas roupas, comentou num tom que tinha pitada de humor. Rafael riu e admitiu que talvez fosse um pouco desastrado mesmo. As visitas se tornaram parte da rotina. Rafael aparecia sempre no fim da tarde, quando a luz estava mais suave e o calor menos implacável. Às vezes trazia trabalho legítimo, às vezes apenas sentava na varanda e conversavam. Mariana começou a esperá-lo. Não que admitisse isso em voz alta, mas Rafael notava como ela já tinha 2 xícaras, limpas prontas, como oferecia café, que estava sempre fresquinho demais para ser coincidência. Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e deixa seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer essas histórias de superação e amor verdadeiro. Foi num fim de tarde, especialmente bonito de junho, que a conversa tomou rumo mais profundo. Estavam sentados na varanda bebendo café, observando as sombras se alongarem na estrada. Rafael perguntou algo que vinha pensando há dias.
Por que você nunca saiu daqui? Uma costureira com seu talento poderia trabalhar em Campina Grande, até em Recife. Ganharia mais, teria mais clientes. Mariana ficou quieta por longo momento. Quando respondeu, a voz tinha peso de verdade que custou caro para aceitar. Porque fugir não muda o que as pessoas veem quando olham para você, disse olhando para as mãos dela pousadas no colo. Cidade grande ou vila pequena, a marca continua aqui. Pelo menos aqui eu tenho minha casa, meu jardim, minha paz. Aprendi que solidão escolhida é melhor que rejeição repetida. Rafael sentiu vontade de dizer que nem todos viam apenas a marca que ele via. Mulher inteira quando olhava para ela, mas as palavras pareciam inadequadas, insuficientes. Ao invés disso, perguntou se ela podia ensinar ele a fazer café como o dela. Mariana ergueu os olhos, surpresa. Ensinar a fazer café? Ele sentiu sério. Tô cansado do café que eu faço. Fica amargo demais. O seu tem gosto certo. Mariana estudou o rosto dele, procurando sarcasmo ou pena disfarçada, mas encontrou apenas interesse genuíno. Ela se levantou e fez sinal para ele seguir até a cozinha pequena nos fundos da casa. Ali ela mostrou o processo. O pó de café torrado que comprava do seu tertuliano, a medida certa de água, o ponto exato de fervura, o truquezinho de adicionar casquinha de laranja seca para tirar o amargo. Rafael prestou atenção como aluno aplicado. A cozinha cheirava café e lenha queimada no fogão de barro. O espaço era pequeno demais para 2 pessoas. Então, quando Mariana se virou para pegar a casca de laranja, ela esbarrou nele. Foi contato breve, ombro dela roçando no braço dele, mas ambos sentiram. Mariana se afastou rápido, pedindo desculpa com voz baixa. Rafael disse que não tinha problema nenhum, que a culpa era dele por estar no caminho. Houve um momento de constrangimento, mas não era desconfortável. Era o tipo de tensão que acontece quando 2 pessoas começam a perceber que há algo se formando entre elas, algo que nenhuma das duas esperava, e nenhuma sabe bem como lidar. Voltaram para a varanda com o café novo, beberam em silêncio que tinha textura diferente agora, mas carregado de coisas não ditas. Rafael começou a notar detalhes sobre Mariana que antes tinham passado despercebidos, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada costurando, como seus dedos se moviam com graça de bailarina, manipulando agulha e linha, como ela inclinava a cabeça para o lado, quando estava pensando em resposta para a pergunta difícil. Como o riso dela, raro, mas genuíno, tinha som cristalino que fazia o peito dele apertar. Mariana também observava Rafael, notava como ele tratava todo mundo com respeito igual, desde Dona Eulália até o menor menino de rua, como suas mãos eram calejadas de trabalho real, não mãos de homem que nunca pegou em enxada. Como ele escutava quando ela falava, escutava de verdade. Não apenas esperava a sua vez de falar. Como seus olhos nunca desviavam da marca no rosto dela, olhavam para ela, completa. Sem fingir que a marca não existia, nem fixando nela com curiosidade mórbida. As semanas passaram, e o que era desculpa para visitas, tornou-se necessidade emocional. Rafael percebeu que os momentos que mais esperava no dia eram aquelas horas no fim da tarde na varanda de Mariana. Ali ele não precisava medir palavras nem calcular impressões. Ali ele podia ser simplesmente homem conversando com mulher sem performances e sem máscaras. Mas quanto mais próximo ele chegava de Mariana, mais pesada ficava a mentira. Rafael Costa não existia. O sítio de 5 alqueires era invenção. O homem pobre lutando para sobreviver era papel que ele representava. E Mariana não sabia de nada. Ela acreditava que ele era igual a ela, alguém que a vida não tinha favorecido, alguém que conhecia a luta e escassez. A culpa começou a roer Rafael por dentro, como cupim destruindo madeira. Ele pensou em contar a verdade várias vezes. Abria a boca para começar e travava. Como explicar, sem parecer que estava brincando com os sentimentos dela? Como fazer Mariana entender que tinha começado como teste, mas tinha se transformado em algo real, profundo, assustadoramente verdadeiro? Foi em julho que Bernardo Castilho entrou na história. Bernardo era comerciante da vila. Homem de 42 anos, viúvo há 6 meses. Tinha 3 filhos, loja de secos e molhados próspera. Casa grande na rua principal. Era homem respeitado, membro da Irmandade da Igreja, com certa influência sobre o padre e os outros comerciantes. A esposa de Bernardo tinha morrido no parto do 3º filho. O bebê tinha sobrevivido, mas a mãe não. Desde então, Bernardo estava procurando mulher para cuidar da casa e das crianças. Não procurava amor nem companhia romântica. Procurava funcionária não remunerada com título de esposa. Bernardo tinha testado as opções óbvias primeiro. As viúvas,
e solteiras mais cobiçadas da vila o tinham rejeitado, ou exigido condições que ele não estava disposto a aceitar. Ele queria mulher grata pela oportunidade, mulher que não questionasse sua autoridade, mulher que soubesse o lugar dela, e sua atenção tinha caído sobre Mariana. Rafael estava na venda de seu João comprando fumo quando ouviu a conversa. Bernardo falava alto, como o homem acostumado a ser ouvido. Estava dizendo ao grupo de homens reunidos ali que tinha decidido se casar novamente. Alguém perguntou com quem? Bernardo respondeu que ainda não tinha pedido, mas estava pensando na costureira, na Mariana Fonseca. Os homens reagiram com surpresa e alguns risos abafados. Bernardo ergueu a voz defensivamente. Era escolha prática, explicou. Mariana era mulher séria, trabalhadora, sem família que fosse interferir, sem pretensões de grandeza. Ela cuidaria bem das crianças e da casa, e seria grata pela oportunidade de finalmente ter marido e status social. A marca no rosto não importava, disse Bernardo com generosidade falsa, porque ele era homem que via além das aparências. Rafael sentiu raiva subir como bile na garganta. Teve que apertar os punhos para não atravessar a venda e acertar o rosto satisfeito de Bernardo. O homem estava falando de Mariana como se ela fosse cavalo sendo avaliado para compra. Pior, estava agindo como se estivesse fazendo um favor imenso ao considerá-la, como se ela devesse se ajoelhar em gratidão pela chance de serva não paga em casa dele. Rafael saiu da venda antes que perdesse o controle. Caminhou direto para a casa de Mariana. Era meio da tarde, mais cedo que o horário usual dele, mas não podia esperar. Precisava saber se Bernardo já tinha falado com ela. Precisava alertá-la sobre o tipo de homem que ele era. Mariana estava costurando na varanda quando Rafael chegou apressado. Ela ergueu os olhos surpresa com a hora e com a expressão no rosto dele. Aconteceu algo? Perguntou já se levantando da cadeira. Rafael tentou controlar a urgência na voz. Bernardo Castilho falou com você. Mariana franziu a testa confusa. O Bernardo da venda. Não. Por quê? Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Contou o que tinha ouvido na venda, tentando ser cuidadoso com as palavras, mas mantendo a essência. Mariana escutou com expressão que foi de surpresa a compreensão e, finalmente, a resignação cansada. Quando Rafael terminou, ela voltou a sentar na cadeira de costura devagar. Então ele vai me pedir em casamento, disse Mariana com voz plana. Rafael assentiu. Mas não porque te ama, Mariana, porque precisa de empregada. Mariana olhou para as mãos dela, para a agulha e o tecido esquecidos. Eu sei disso, Rafael respondeu calmamente. Você acha que eu sou idiota? Eu sei exatamente o que homens como Bernardo veem quando olham para mulher como eu. Conveniência. Solução prática. Opção que não vai rejeitar, porque não tem opções melhores. A amargura na voz dela cortou Rafael como lâmina afiada. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, gesto que Mariana não esperava. Olhou nos olhos castanhos dela e disse com intensidade que surpreendeu ambos. Você tem opções, Mariana. Você sempre tem a opção de dizer não. De escolher solidão digna, ao invés de casamento humilhante. Você vale mais que isso. Mariana segurou o olhar dele. Vale perguntou com voz baixa. Vale mesmo, Rafael, porque o mundo não parece concordar com você. Já tenho 38 anos. Nunca ninguém me quis. E agora aparece homem me oferecendo respeito social, segurança, propósito. Talvez seja o máximo que mulher como eu pode esperar. Rafael apertou as mãos dela entre as dele. As palavras saíram antes que ele pudesse pesar as consequências. Não é o máximo. Você merece homem que te veja de verdade, que ame sua inteligência, seu humor, sua força, que acorde todo dia grato por você existir. Você merece ser amada, Mariana, amada de verdade. O silêncio que caiu entre eles era pesado de significado. Mariana olhava para Rafael com expressão que misturava esperança e medo. E você conhece homem assim? Perguntou com voz quase sussurrada. Homem que me veria desse jeito? Rafael sabia que estava à beira de precipício. Podia recuar, fingir que falava em termos gerais, manter a distância segura ou podia saltar. Conheço, respondeu sem desviar os olhos. Conheço sim. Mariana prendeu a respiração. Por longo momento, nenhum dos dois se mexeu. Então ela puxou as mãos gentilmente afastando-se. Rafael, disse com voz controlada, apesar do tremor nas pontas. Você é bom homem, mas você também é homem pobre, tentando sobreviver com 5 alqueires de terra cansada. Você não pode oferecer o que Bernardo oferece. Segurança, comida garantida, casa grande, respeito social.
Rafael sentiu como se tivesse levado soco no estômago porque ela estava certa. Rafael Costa, o personagem que ele criou, não tinha nada para oferecer além de amor, e o mundo não aceitava amor como moeda válida. Mas Rafael Tavares tinha tudo: 3 fazendas, casas, dinheiro, nome respeitado. Podia dar a Mariana tudo o que ela merecia e mais. E não podia contar. Porque se contasse agora, depois dessa conversa, depois de ter deixado os sentimentos claros, Mariana pensaria que ele estava oferecendo o dinheiro como solução. Pensaria que ele sentia pena, ou pior, pensaria que ele tinha brincado com ela durante todos esses meses, que tinha testado ela como se fosse experiência científica. A verdade que deveria libertar se tornar a prisão. Rafael se levantou devagar. A distância entre eles era física. Agora metros de madeira de varanda, mas parecia intransponível. Ele disse que entendia, que não queria pressionar, que só queria o melhor para ela. Mariana agradeceu com educação formal que doía mais que raiva teria doído. Rafael foi embora com coração pesado e mente em tormenta. Nos dias seguintes, Bernardo fez sua jogada. Apareceu na casa de Mariana, numa tarde de sábado, vestido com seu melhor terno-chapéu na mão. Falou com ela na varanda. Proposta de casamento que soava mais como oferta de emprego. Ela cuidaria dos filhos dele, da casa, das refeições. Em troca, teria sobrenome respeitável, posição social, segurança financeira. Ele era generoso, disse. Não se importava com a aparência dela. Era homem prático que via valor em trabalho duro e lealdade. Mariana escutou tudo sem interromper. Quando Bernardo terminou, ela pediu tempo para pensar. Bernardo concedeu 1 semana. Afinal, acrescentou, com um sorriso que tentava ser encantador, mas saía condescendente. Ele entendia que mulher na posição dela precisava considerar cuidadosamente oportunidade como essa. A notícia se espalhou pela vila com velocidade de fogo em capim seco. Dona Eulália foi uma das primeiras a comentar com Rafael durante o café da manhã. O Bernardo pediu a Mariana em casamento, anunciou com aquele tom de quem compartilha fofoca suculenta. Ela seria boba de recusar. Mulher como ela não vai receber proposta melhor. Na verdade, a sorte é alguém querer se casar com ela. Rafael sentiu a raiva novamente, mas engoliu com um café amargo. Passou o dia tentando trabalhar no suposto dele, mas não conseguia se concentrar. Voltou para a vila no fim da tarde e foi direto para a casa de Mariana. Ela estava no jardim regando as flores. Olhou para ele com expressão cansada. Você veio para tentar me convencer a recusar. Perguntou antes que Rafael dissesse qualquer coisa. Ele parou no portão pequeno de madeira. Vim para perguntar o que você quer de verdade, respondeu. Não o que é prático, não o que a vila espera, o que você, Mariana, quer no fundo do coração. Mariana desligou a água e pousou o regador. Andou até a beirada do jardim, ficando a poucos passos de Rafael, com apenas a cerca baixa entre eles. O que eu quero não importa, disse com voz controlada. O mundo não funciona com base no que mulheres como eu querem. Funciona com base no que é possível, no que é oferecido, no que dá para agarrar antes que desapareça. E se fosse possível ter o que você quer? Insistiu Rafael. Se você pudesse escolher qualquer vida, qualquer futuro, o que seria? Mariana olhou para ele por longo tempo. A luz do fim de tarde fazia a marca no rosto dela parecer mais suave, mas os olhos estavam duros de defesa construída em décadas. Eu queria ser vista, respondeu finalmente. Realmente vista, não como problema a resolver, não como opção de último recurso, não como projeto de caridade, vista como mulher que tem valor próprio, vista como alguém que merece ser escolhida, não tolerada. A voz dela quebrou um pouco na última palavra. Rafael segurou a cerca com as 2 mãos, madeira velha áspera sob. Eu te vejo, Mariana, disse com intensidade que fez ela recuar um passo. Eu te vejo exatamente como você é. E o que vejo é mulher extraordinária, inteligente, forte, talentosa, corajosa, mulher que não deixou o mundo quebrar seu coração apesar de ter tentado. Mulher que ele parou. As palavras eram perigosas. Uma vez ditas, não poderiam ser desfeitas. Mulher que você é o quê? Perguntou Mariana com voz que era meio medo, meio esperança. Mulher que eu poderia amar, completou Rafael, que eu amando. O silêncio caiu como peso físico. Mariana olhava para Rafael com olhos arregalados, respiração acelerada. Rafael continuou antes que coragem falhasse. Eu sei que não tem muito para oferecer. Sei que Bernardo pode te dar casa grande e nome respeitado, mas eu posso te dar algo que ele nunca vai dar. Posso te dar amor verdadeiro. Posso te fazer feliz. Posso acordar todo dia pelo resto da vida, tratando você como a dádiva que você é. Mariana balançou a cabeça devagar, lágrimas começando a acumular nos olhos.
Rafael, você não entende, não é só sobre o que você oferece. É sobre o que a vila inteira está dizendo. Que eu seria louca de recusar Bernardo, que eu nunca vou ter chance melhor, que mulher na minha idade com minha aparência não pode escolher por amor. Tem a dona Eulália, tem a Justina, tem o padre, todo mundo dizendo que eu preciso aceitar. A pressão social era a força real. Rafael sabia. Em vila pequena, a opinião coletiva podia ser tão opressiva quanto correntes físicas, e ele não podia combater com os recursos de Rafael Tavares, sem revelar quem realmente era. Rafael Costa não tinha poder social, não tinha influência, não tinha nada além de palavras. E palavras não sustentam ninguém, disse Mariana como se lesse os pensamentos dele. Palavras não pagam comida, não dão teto, não protegem de fofocas. Bernardo está me oferecendo vida prática e segura. Você está me oferecendo sentimentos. E sentimentos não são suficientes quando se tem 38 anos e nenhuma outra opção. Rafael sentiu o desespero crescendo. Diga que você não sente nada por mim, pediu. Olha nos meus olhos e diz que esses meses não significaram nada, que as conversas, os cafés, os silêncios, tudo não passou de costureira sendo educada com o cliente. Diz isso e eu vou embora. Nunca mais te incomodo. Mariana fechou os olhos. Uma lágrima escapou e desceu pela bochecha dela, traçando o caminho pelo lado da maca. Quando abriu os olhos novamente, estavam cheios de dor. Os mais felizes da minha vida, Rafael. Você me fez sentir viva, sentir como se eu importasse. Mas felicidade temporária não muda a realidade permanente. Eu ainda sou mulher marcada sem família, sem futuro. E você ainda é homem, mas pobre, que não pode me dar o que o mundo diz que eu preciso. Rafael abriu a boca para protestar, gritar que ele podia dar tudo, que Rafael Tavares tinha 3 fazendas e dinheiro suficiente para comprar a vila inteira se quisesse, mas as palavras emperraram na garganta, porque revelar agora nesse faria parecer que ele estava comprando ela. Transformaria amor em transação. Exatamente o que Bernardo estava fazendo, apenas com valores diferentes. A porta da prisão que ele mesmo tinha construído se fechou completamente. Rafael assentiu devagar, derrota, pesando nos ombros. Entendo. Disse com voz rouca. Você tem que fazer o que é melhor para você. Só não dê a resposta ainda. Espera até o fim da semana que ele deu, por favor. Mariana prometeu que esperaria. Rafael foi embora caminhando pela estrada enquanto a noite caía sentindo pela segunda vez na vida o que era perder mulher que amava. Mas dessa vez a perda era a culpa dele, construída por mentiras bem intencionadas, que tinham se tornado uma armadilha inescapável. Naquela noite, deitado na cama dura da Rafael tomou decisão. Não podia deixar Mariana casar com Bernardo por pressão e resignação. Não quando ela tinha confessado sentir algo por ele. Precisava revelar a verdade, mas precisava fazer de forma que ela entendesse que não era sobre dinheiro. Que nunca tinha sido sobre testar ela, que tudo tinha começado errado, mas tinha se tornado a coisa mais certa de sua vida. Ele passaria os próximos dias planejando como contar, como fazer Mariana ver que Rafael Costa era máscara, mas os sentimentos eram reais, que a pobreza era fingida, mas o amor era verdadeiro. Como provar que ele não estava oferecendo fortuna como solução, estava oferecendo o coração como fundação. Mas o destino e Bernardo Castilho tinham outros planos e esses planos iriam forçar a revelação de maneira que ninguém estava preparado. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Rafael. Ele tentou várias vezes ir até a casa de Mariana, mas sempre parava no meio do caminho. As palavras que precisava dizer eram complicadas demais, carregadas demais. Como explicar meses de mentira sem soar como um homem que brincou com os sentimentos dela? Revelar fortuna, sem parecer que estava comprando solução para o problema que ele mesmo criou. Na manhã do quarto dia, Rafael acordou com decisão tomada. Iria até Mariana naquela tarde. Contaria tudo desde o começo, desde a dor de ser caçado por dinheiro, até o momento em que percebeu que tinha se apaixonado de verdade. Deixaria ela decidir se podia perdoar, se podia confiar, se podia acreditar que os sentimentos eram reais, mesmo quando as circunstâncias eram falsas. Mas quando desceu para tomar café na pensão, Dona Eulália tinha notícia que mudou tudo. Mariana aceitou o pedido do Bernardo. Anunciou a mulher com satisfação de quem sempre soube que seria assim. Ele passou lá ontem à noite e ela disse que sim. Vão anunciar oficialmente no domingo depois da missa. Casamento deve ser mês que vem. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Mariana tinha prometido esperar até o fim da semana. Faltavam ainda 3 dias. Por que tinha aceitado antes? A resposta veio rápida e dolorosa. Porque ela estava cortando pela raiz. Antes que coragem falhasse.
escolhendo segurança antes que o coração pudesse convencer a cabeça do contrário. Rafael não conseguiu comer. Saiu da pensão caminhando sem direção, tentando processar a informação. Passou pela igreja, pela praça, pelas ruas de terra batida, que tinha percorrido tantas vezes nos últimos meses. Tudo parecia diferente agora. Cores desbotadas, sons abafados, como se o mundo tivesse perdido definição. Foi quando estava voltando que ouviu vozes alteradas vindo da venda de seu João. Era meio da tarde, horário onde os homens se reuniam para fugir do sol e conversar sobre negócios e política. Rafael ia passar direto quando ouviu o nome de Mariana. Entrou na venda. O grupo de sempre estava ali, incluindo Bernardo Castilho no centro. Voz alta e tomorioso. Ele contava sobre o pedido aceito, sobre como tinha escolhido bem, sobre como Mariana seria esposa adequada. Alguém fez piada sobre a marca no rosto. Bernardo respondeu que no escuro todos os rostos são iguais, provocando gargalhadas no grupo. Algo quebrou dentro de Rafael. Todas as semanas de controle de medição, de cuidado evaporaram num segundo. Ele atravessou a venda em três passadas e agarrou Bernardo pela gola da camisa, empurrando o homem contra um balcão com força, que fez garrafa chacoalhar. Repete o que você disse. Ordenou Rafael com voz baixa e perigosa. Bernardo, surpreso e assustado pela violência repentina, tentou se soltar. Rafael apertou mais. Repete, insistiu. Diz de novo, como você vê a mulher que vai se casar contigo? Os outros homens se levantaram, alguns tentando separar, outros apenas observando. Seu João, dono da venda, pediu calma. Rafael ignorou. Olhava nos olhos de Bernardo com intensidade que fazia o comerciante recuar. Você acha que está fazendo favor a ela, não acha? Você acha que ela deve agradecer de joelhos porque homem, como você está disposto a tolerar mulher como ela, Bernardo recuperou parte da arrogância? Solta eu, Silva Sibilou. Você não tem direito de me julgar. Eu estou oferecendo casamento honesto, casa, respeito. O que você oferece? 5 alqueires de terra que mal dão para sustentar um cachorro. Você está com ciúmes porque sabe que nunca poderia dar ela o que eu dou. Rafael poderia ter batido no rosto feito de Bernardo. Seus punhos coçavam para fazer isso, mas violência não resolveria nada. Então fez algo que não tinha planejado, algo que mudaria tudo irreversivelmente. Soltou Bernardo e deu 2 passos para trás. Você quer saber o que eu posso dar a ela? Perguntou com voz que cortou as conversas paralelas. Tirou do bolso interno da camisa os documentos que sempre carregava. Documentos verdadeiros, não os falsos de Rafael Costa. Abriu, sobre o balcão de seu João, escrituras de propriedade. 3 fazendas registradas em cartório, nome completo em letras oficiais. Rafael Tavares, proprietário de terra desde 1903. O silêncio que caiu na venda era absoluto. Os homens se aproximaram para ver os papéis e verificar se eram reais. Seu João, que sabia ler bem, pegou uma das escrituras e examinou cuidadosamente. É verdade, murmurou com voz incrédula. Essas são escrituras legítimas. 3 fazendas em Campina Grande, mais de 200 alqueires somados. Bernardo olhava para os documentos como se tivessem surgidos do ar. Você começou sem conseguir completar a frase. Rafael confirmou. Eu não sou quem disse que era, não sou sitiante pobre. Sou fazendeiro de algodão. Vim para cá fingindo ser pobre porque estava cansado de mulheres me caçando pelo dinheiro. Queria saber se alguém me veria pelo homem que sou, não pelo que tenho. Alguém riu nervoso no fundo da venda. Outro assobiou baixo. Dona Eulália, que tinha aparecido na porta atraída pela comoção, levou a mão ao peito dramaticamente. Bernardo recuperou a voz. Então você mentiu, acusou, fingiu ser pobre, enganou todo mundo e agora acha que pode comprar Mariana mostrando seus papéis. Rafael guardou as escrituras devagar. Não estou tentando comprar ninguém, respondeu com calma forçada. Estou provando que posso dar a ela tudo que você oferece e mais. Casa grande, segurança e respeito. Mas diferente de você, eu também dou algo que dinheiro não compra. Do amor verdadeiro, do respeito genuíno. Vejo ela como uma mulher extraordinária, não como solução conveniente. Bernardo ficou vermelho de raiva e humilhação. Você não tem direito, gritou. Ela já aceitou meu pedido, já deu a palavra. É tarde demais para aparecer com suas mentiras e suas fazendas. A vila inteira é testemunha. Mariana vai se casar comigo. Rafael olhou ao redor para os homens reunidos. Testemunhas, repetiu. Vocês viram Bernardo falando sobre ela há 5 minutos. Viram como ele ri da aparência dela.
como ele a trata como objeto, como ele age como se estivesse fazendo caridade. E vocês vão deixar essa mulher se casar com um homem que não a respeita. Vão ficar calados enquanto ela troca a vida inteira por segurança falsa? Seu João coçou a barba grisalha. O moço tem um ponto, disse devagar. Bernardo, nós todos ouvimos o que você falou. Não foi bonito. Rafael olhou para o dono da venda com gratidão. Mas a decisão era de Mariana. Continuou seu João. Ela é adulta, mulher livre. Se aceitou Bernardo, foi escolha dela. Ela aceitou porque acha que não tem opção melhor, argumentou Rafael. Porque a vila inteira passou meses dizendo que mulher como ela não pode escolher por amor. Ela acredita que precisa aceitar o que for oferecido antes que nada mais apareça, mas ela tem opção. Ela sempre teve. Bernardo cuspiu no chão com desprezo. Opção. Você quer dizer você, homem que mentiu por meses, que fingiu ser pobre, para testar as pessoas como se fossem animais de feira. Que tipo de opção é essa? Pelo menos eu fui honesto desde o começo. Pelo menos ela sabe exatamente o que esperar de mim. As palavras de Bernardo acertaram Rafael em cheio, carregavam verdade. Ele tinha mentido, tinha testado, tinha brincado com as percepções das pessoas, incluindo Mariana, e agora estava ali revelando em público, sem ter dado a ela a chance de ouvir primeiro, de processar em privacidade, de decidir sem plateia. Rafael percebeu o erro enorme que tinha acabado de cometer. Deveria ter ido direto para Mariana. Deveria ter contado ela primeiro, em particular, com tempo e espaço para ela reagir como quisesse. Ao invés disso, tinha transportado revelação íntima e espetáculo público. Tinha exposto o segredo dele e relacionamento deles para a fofoca da vila inteira. Precisava consertar isso. Rafael saiu da venda quase correndo, deixando Bernardo gritando atrás dele e os homens comentando em vozes agitadas. Atravessou a vila em passos rápidos. Pegou o caminho que levava à casa de Mariana. O sol da tarde estava enclente, calor batendo no topo da cabeça, mas Rafael mal sentia. Coração batia acelerado, mistura de medo e urgência. Quando chegou à casa de Mariana, a porta estava fechada. Rafael bateu. Mariana chamou. Por favor, abre a porta. Preciso falar contigo. Silêncio. Ele bateu de novo. Mariana, eu sei que você deve estar sabendo. A notícia deve ter chegado, mas deixa eu explicar, por favor. A porta abriu bruscamente. Mariana estava ali, rosto molhado, de os mais felizes da minha vida, Rafael. Você me fez sentir viva, como se eu importasse. Mas felicidade temporária não muda a realidade permanente. Eu ainda sou mulher marcada, sem família, sem futuro. Você ainda é homem bom, mas pobre, que não pode me dar o que o mundo diz que eu preciso. Rafael abriu a boca para protestar, para gritar que ele podia dar tudo. Que Rafael Tavares tinha três fazendas e dinheiro suficiente para comprar a vila inteira se quisesse. Mas as palavras emperraram na garganta. Porque revelar agora nesse contexto faria parecer que ele estava comprando ela, transformaria amor em transação. Exatamente o que Bernardo estava fazendo, apenas com valores diferentes. A porta da prisão que ele mesmo tinha construído se fechou completamente. Rafael sentiu devagar a derrota pesando nos ombros. Entendo, disse com voz rouca. Você tem que fazer o que é melhor para você. Só não dê a resposta ainda. Espera até o fim da semana que ele deu, por favor. Mariana prometeu que esperaria. Rafael foi embora caminhando pela estrada enquanto a noite caía, sentindo pela segunda vez na vida o que era perder mulher que amava. Mas dessa vez a perda era culpa dele, construída por mentiras bem intencionadas que tinham se tornado armadilha inescapável. Naquela noite, deitado na cama dura da pensão, Rafael tomou decisão. Não podia deixar Mariana casar com Bernardo por pressão e resignação. Não quando ela tinha confessado sentir algo por ele. Precisava revelar a verdade, mas precisava fazer de forma que ela entendesse que não era sobre dinheiro, que nunca tinha sido sobre testar ela. Que tudo tinha começado errado, mas tinha se tornado a coisa mais certa de sua vida. Ele passaria os próximos dias planejando como contar, como fazer Mariana ver que Rafael Costa era máscara, mas os sentimentos eram reais, que a pobreza era fingida, mas o amor era verdadeiro. Provar que ele não estava oferecendo fortuna como solução, estava oferecendo o coração como fundação. Mas o destino e Bernardo Castilho tinham outros planos e planos iriam forçar a revelação, de maneira que ninguém estava preparado. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Rafael. Ele tentou várias vezes ir até a casa de Mariana, mas sempre parava no meio do caminho. As palavras que precisava dizer eram complicadas demais, carregadas demais.
Como explicar meses de mentira sem soar como um homem que brincou com os sentimentos dela? Como revelar a fortuna sem parecer que estava comprando solução para problema que ele mesmo criou? Na manhã do quarto dia, Rafael acordou com decisão tomada. Iria até Mariana naquela tarde. Contaria tudo. Desde o começo. Desde a dor de ser caçado por dinheiro até o momento em que percebeu que tinha se apaixonado de verdade. Deixaria ela decidir se podia perdoar, se podia confiar, se podia acreditar que os sentimentos eram reais, mesmo quando as circunstâncias eram falsas. Mas quando desceu para tomar café na pensão, Dona Eulália tinha notícia que mudou tudo. A Mariana aceitou o pedido do Bernardo. Anunciou a mulher com satisfação de quem sempre soube que seria assim. Ele passou ontem à noite e ela disse que sim. Vão anunciar oficialmente no domingo depois da missa. Casamento deve ser mês que vem. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Mariana tinha prometido esperar até o fim da semana. Faltavam ainda 3 dias. Porque tinha aceitado antes. A resposta veio rápida e dolorosa. Porque ela estava cortando pela raiz antes que coragem falhasse. Escolhendo segurança antes que o coração pudesse convencer a cabeça do contrário. Rafael não conseguiu comer. Saiu da pensão caminhando sem direção, tentando processar a informação. Passou pela igreja, pela praça, pelas ruas de terra batida, que tinha percorrido tantas vezes nos últimos meses. Tudo parecia diferente agora. Cores desbotadas, sons abafados, como se o mundo tivesse perdido definição. Foi quando estava voltando que ouviu vozes alteradas vinda da venda de seu João. Era meio da tarde. Horário onde os homens se reuniam para fugir do sol e conversar sobre negócios e política. Rafael ia passar direto quando ouviu o nome de Mariana. Entrou na venda. O grupo de sempre estava ali, incluindo Bernardo Castilho no centro, voz alta e tomorioso. Ele contava sobre o pedido aceito, sobre como tinha escolhido bem, sobre como Mariana seria a esposa adequada. Alguém fez piada sobre a marca no rosto. Bernardo riu e respondeu que no escuro todos os rostos são iguais, provocando gargalhadas no grupo. Algo quebrou dentro de Rafael. Todas as semanas de controle, de medição, de cuidado evaporaram num segundo. Ele atravessou a venda em três passadas e agarrou Bernardo pela gola da camisa, empurrando o homem contra o balcão com força que fez garrafas chacoalharem. Repete o que você disse. Ordenou Rafael com voz baixa e perigosa. Bernardo, surpreso e assustado pela violência repentina, tentou se soltar. Rafael apertou mais. Repete, insistiu. Diz de novo como você vê a mulher que